Olá, boa noite, queridos. Que alegria. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Hoje uma segunda muito especial. Hoje nós teremos dose dupla. Teremos a palestra que certamente vai falar ao teu coração. Teremos testemunho. Ou seja, hoje está imperdível. Já queria desafiar você, já pegar esse link, compartilhar, coloque já nas tuas redes sociais, coloque ali no Instagram, mande para os grupos, grupo da família. Você vai ser ministrado tremendamente nessa noite. Eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui, de repente, pela primeira vez. Caiu aqui no YouTube, no Facebook. O que é o Celebrando a Restauração? E eu quero dar uma explicação breve. Nós sempre trabalhamos com um tripé. O que é esse tripé, né? Celebrando a Restauração é uma jornada de restauração. Nós temos o encontrão, então se nós não estivéssemos em pandemia, nós estaríamos nessa segunda noite na igreja, lanchando antes ali, tinha uns bolos gostosos sempre ali, bolo de chocolate, bolo de fubá, um cafezinho, leite, bastante como é que é? Quitutes. Então, mas era um momento especial onde nós teríamos uma palestra, logo após um grupo de apoio, onde homens e mulheres iam para salas separadas para compartilhar. E temos o grupo de passos, onde é uma jornada um pouco mais longa. Então, o nosso grupo, nossa palestra do Encontrão, ele ocorre agora pelo Facebook, pelo YouTube. O nosso grupo de apoio ocorre logo após, através das salas do Zoom. E nós temos um grupo de passos que estão ocorrendo, de homens, de mulheres, onde você vai poder se inscrever e vai poder ser inserido aí num grupo novo. Nós temos formado novos grupos e esse ano será o ano da restauração. Você crê nisso? Você crê que nesse ano será um ano de restauração? Eu creio que Deus tem coisas lindas para as nossas vidas e nós vamos experimentar algo muito extraordinário. Então eu queria desafiar você, se você já compartilhou o link, se você já colocou aí no teu grupo, nas tuas redes sociais, para que mais pessoas possam estar conosco, nós vamos orar para iniciarmos esse tempo. Logo em seguida, estarei aqui convidando o irmão Jurandir, que vai estar trazendo a palestra de hoje, e logo após teremos o testemunho da Val. Será um tempo muito especial. Fecha seus olhos, vamos orar, colocando diante do Senhor esse tempo. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque mais uma segunda-feira estamos aqui, diante do Senhor, para esse tempo extraordinário, um tempo onde nós vamos celebrar a restauração. E esse é o desejo do nosso coração, que nós possamos sim, viver como novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais escravos do nosso passado, nós não somos mais escravos do que nós éramos, nós somos nova criatura e nós queremos sim, assumir essa identidade, partilhar essa identidade, compartilhar. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo que nós vamos viver nessa noite. Abençoa, Deus, o irmão Jurandir, que vai estar trazendo a palestra. Abençoa a Val, que vai estar testemunhando como o Senhor transformou a sua vida. E vai ser um tempo muito abençoado. Nós cremos sim, ó Deus, que o Senhor tem muito para falar ao nosso coração nessa noite. Abençoe cada pessoa que está aqui conosco, cada irmão, cada irmã, que nós possamos juntos viver um momento extraordinário para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco nós retornamos comigo aqui. Agora eu quero passar a palavra aqui para o irmão Jurandir. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que Deus te use tremendamente aí, meu querido irmão. Boa noite. Você que nos acompanha nessa noite. Mais uma noite de CR. Mais uma noite de celebração. Mais uma noite onde nós vamos olhar para um tópico deste programa, hoje falando sobre o passo 9, e vamos aí com certeza ser tremendamente abençoado por esse tempo nosso aqui. Eu continuo sendo Jurandir, um servo amado de Deus, que luta aí contra a procrastinação, ira, codependência, autoritarismo, pornografia e outras áreas que Deus tem revelado ao meu coração e tem me ajudado no dia a dia a enfrentá-las. As lutas, enquanto aqui vivermos, elas são constantes nas nossas vidas. Quando nós decidimos colocar diante de Deus, com toda certeza nós temos o privilégio de desfrutar bênçãos do Senhor para a nossa vida. E não tem sido diferente com a minha vida durante esse tempo de caminhada no Celebrando a Restauração. E eu quero te convidar, você que está aí do lado, do outro lado da telinha,
para permanecer conosco. No final, como já foi dito, nós teremos o Zoom, onde você vai poder abrir o seu coração, compartilhar e aí ser tremendamente abençoado com esse tempo nosso aqui. Eu quero, antes de começar, mandar um beijão para minha esposa. Ontem completamos 23 anos de casado. Sou muito feliz por tê-la ao meu lado e tem sido aí a minha companheira durante esses 23 anos, me aguentando, né, nas minhas lutas, nos meus desafios, mas juntos aí nós temos caminhado dentro de um plano e proposta que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos então nessa noite. Muito bem, vamos lá então. Estendendo a graça de Deus a outros. Passo 9 vai falar do perdão. Esse tema ele é extremamente relevante para os nossos dias de hoje e eu creio que em toda a nossa caminhada não tem sido diferente, como um desafio, perdoar. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que o perdão, ele restaura, ele cura. E esse tema, ele é extremamente relevante e dentro do programa, então, traz aqui alguns conceitos que nós precisamos aplicar na nossa vida para que o exercício do perdão possa ser uma forma diária, constante na nossa vida. Diz aqui então, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-los implicasse prejudicá-las ou a terceiros. E aí a palavra de Deus traz em Lucas 6,37, diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Eu confesso que por muitos e muitos anos eu tive um desafio enorme de entender a profundidade e a causa abençoadora para a minha vida na questão do perdão. E eu levei muito tempo para entender isso e para exercitar isso, para que realmente acontecesse uma cura real na minha vida. E quando eu entendi, isso tem sido, no meu dia a dia, no meu caminhar, algo assim que tem me alegrado. E eu tenho celebrado de uma forma muito especial, porque entendi esse processo tão abençoador da parte de Deus. Só conseguiremos praticar plenamente o passo 9 se reafirmarmos nossa decisão de entregar nossas vidas e vontades a Deus, confiando na sua direção em nossas vidas. Olha só, para nós podermos ter qualidade de vida plena com Deus e com as pessoas ao nosso derredor, nós precisamos entender essa entrega, e ela precisa ser uma entrega total, completa. Não apenas o momento em si, não apenas a circunstância em si, mas isso precisa fazer parte da nossa vida. Como eu disse no início, para mim, até entender isso foi um pouco desafiador, até pela questão do egoísmo, do autoritarismo, do me achar que podia resolver as minhas coisas. Eu não tinha muito essa de perdoar e nem muito menos liberar perdão. Agora, quando eu entendi isso e comecei a praticar, se tornou mais leve de enfrentar as dificuldades. E a própria palavra do Senhor diz que nós devemos amar, né, aqueles que nos prejudicam e perdoar essas pessoas. Então é muito mais profundo do que apenas amar o meu amigo, apenas ter aquela pessoa que está ali, de repente, no meu convívio, ou um amigo que está muito próximo de mim, mas sim o meu inimigo. E isso é muito mais desafiador. Experimentamos graça. Como que nós experimentamos graça? Recebemos o amor incondicional de Deus sobre nós, que nos amou mesmo quando andávamos longe dele. Entender essa graça de Deus, entender o perdão de Deus para a nossa vida, tem um significado muito especial e uma ação muito profunda, porque nós passamos a vivenciar isso. E entendendo isso que mesmo, às vezes nós não querendo
liberar perdão ou não querendo perdoar pessoas, o próprio Senhor Jesus diz, olha, você é amado por mim, você é o meu filho escolhido, você é aquele que eu separei para ser o meu referencial aonde quer que você esteja. Então, quando nós entendemos isso, e eu passei por um processo até entender isso na sua totalidade, e isso foi mudando o meu conceito de vivenciar essa graça de Deus. Experimentamos a sua graça sobre nossas vidas quando aceitamos o perdão de Jesus, que morreu na cruz pela nossa culpa e vergonha. Graça é algo que somente podemos receber, não há nada que possamos fazer para merecê-la. Olha só, talvez você aí do outro lado esteja passando por uma situação que você talvez até conversou com Deus, indagou com Deus, dizendo a Ele, olha, eu não tenho por que buscar a Deus, porque eu não sou merecedor da graça, e é verdade, nem eu e nem você somos merecedores da graça. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário fez com que mesmo nós, sem merecermos, fôssemos alcançados por essa graça. E Ele nos ama, apesar do que somos, do que fazemos ou deixamos de fazer. E nós, quando entendemos isso, fica muito mais fácil de poder responder diante das lutas, diante dos desafios. E essa noite é o que o Senhor está trazendo ao meu coração e ao seu coração que está aí do outro lado. Para que você realmente libere o seu coração para que a graça de Cristo possa entrar e transformar aquilo que talvez por longos e longos anos ou por alguma situação que você ainda não entendeu o porquê que ela aconteceu, mas que você ainda está preso, que você ainda está presa a um acontecimento que poderia ser perfeitamente já superado. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, verso 24, diz, mas Deus, pela sua graça, sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que nos salva. O Senhor, Ele só quer de nós a obediência. O Senhor, Ele só quer de nós aquilo que nós precisamos expressar com o nosso coração, em dizer a Ele que Ele é o nosso Deus, que é aquele que traz às claras aquilo que para mim talvez esteja obscuro. Efésios 2, verso 8 e verso 9, diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Deus não olha o que eu fiz ou deixei de fazer, Deus não olha o que eu sou, né? Mas Ele olha o meu coração e essa graça se estende e chega até a mim. E eu preciso apenas obedecer e aceitá-lo. Não preciso fazer nada, né, de super anormal, por assim dizer, apenas aceitar. Não por obras para que ninguém se glorie, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o nosso Deus, que olha para nós com um olhar de compaixão e graça, com um olhar de misericórdia para com as nossas vidas. E olha que, fazendo uma retrospectiva sobre mim e sobre o tempo de caminhada com Deus, quantas e quantas vezes eu hoje me lembro da graça de Deus em momentos que eu, humanamente olhando e até fazendo essa análise, posso dizer, eu não merecia, mas Deus me alcançou e me fez prosseguir em meio às tempestades, às turbulências que eu me encontrava em alguns momentos. Quando aceitamos a graça de Deus sobre nossas vidas, recebemos a consciência de que todo pecado praticado contra nós ou que nós praticamos contra outras pessoas foi o primeiro praticado contra Deus. Esse é um grande desafio de nós como seres humanos, porque às vezes nós queremos fazer justiça, às vezes nós queremos realizar algo,
achando que ao fazer isso nós estamos sendo superiores a outros ou às circunstâncias. Não. Quando nós praticamos algo que vem ao contrário daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, nós estamos indo contra a esse Deus, contra aquele que lá na cruz do Calvário pagou o preço pela minha e pela sua vida. Algumas vezes ficamos com raiva de Deus por causa das coisas que aconteceram em nossas vidas. Então precisaremos nos lembrar que o que os outros nos fizeram foi consequência das escolhas erradas que eles fizeram e não da vontade de Deus. É nunca culpar Deus, é nunca dizer que Deus permitiu ou que Deus esteve insensível àquela situação. Não. Todas as práticas, todas as nossas ações, elas vão ter uma consequência, ou positivas ou negativas. Agora, nunca olhar para a pessoa de Cristo Jesus e dizer que Ele permitiu, que Ele proporcionou tal situação que acontecesse. Não. O coração de Deus é um coração amoroso, é um coração perdoador, é um Deus de justiça, com certeza, age com justiça, mas nunca Ele lança algo para prejudicar ou para castigar, no sentido de não ter no seu coração a compaixão pela qual Ele mesmo, através da sua palavra, nos traz. A certeza do seu perdão nos dá coragem de verbalizar nossos erros para as outras pessoas e nos ajuda a aceitá-las como elas são. Assim como Deus faz dessa forma, estendemos a graça que recebemos de graça. Olha só. Esse entendimento nós precisamos ter. Aquilo que eu recebi de graça, eu preciso dar de graça. Eu não preciso fazer esperando algo, mas sim olhando para a graça de Deus e fazendo com que essa graça, através de mim, possa ser estendida a outras pessoas. Precisamos beber da fonte da graça para fazermos reparações com as outras pessoas. Orar e meditar antes de qualquer reparação é muito importante. Nunca fazer no impulso ou no ímpeto, né? Às vezes com raiva, com rancor, ou até mesmo para se livrar da situação. Não. A situação ela vai permanecer se isso for feito dessa forma. Agora, quando eu coloco diante de Deus, com certeza eu vou ter um processo e uma resposta muito mais edificante, muito mais duradoura, muito mais restauradora, não só na minha vida, mas na vida dessa outra pessoa. Fazer reparações em 3 direções. Primeira delas, perdoamos quem nos prejudicou. Perdoamos quem nos prejudicou. Como eu disse no início, eu tive uma grande dificuldade, por muito tempo isso me escravizou. Mas quando eu entendi que perdoar é o processo de cura e de restauração nas áreas da minha vida, e principalmente naquilo que ficava remoendo no meu coração, na minha mente, isso mudou e tem mudado. E o Celebrando, ele traz esse conceito de levarmos essas queixas a Deus, buscando nele, sim, a condição de podermos ir até a outra pessoa e assim fazer com que essa graça seja estendida de uma forma autêntica. E aí sim a cura existe. Encontraremos paz e liberdade quando formos capazes de perdoar as pessoas que nos feriram. O perdão não anula o mal que foi cometido contra nós, mas nos liberta do poder que nos aprisiona nessas feridas. Olha só. Não vai apagar. Não vai, por exemplo, você ter uma amnésia. Eu esqueci, não lembro mais. Não, está lá. Só que não vai te machucar. Não vai mais te trazer à sua mente uma sensação de culpa, uma sensação de desespero, talvez, pelo que você causou ou por aquilo que causaram a você. E sim trazer um estágio de cura.
Perdoamos quando abrimos mão do nosso direito de justiça. Quando eu entendo que perdoar as pessoas não é me diminuir no aspecto como pessoa, isso muda. E aí eu perco esse direito de justiça, de ser aquele que vai lá não apenas para perdoar, mas para justificar algo que talvez nem aconteceu e até mesmo para acusar a pessoa ou a situação que foi criada. Quando não perdoamos, ficamos prisioneiros das pessoas que nos machucaram. Olha só. Veja que escravidão que é quando esse aspecto do perdão, quando esse aspecto de liberar perdão não acontece. Nós passamos a ser prisioneiros dessas pessoas, pelo simples fato de não entender que o pedir perdão ou estender a graça a outra pessoa vai trazer cura. Por causa da graça de Deus, podemos liberar perdão para essas pessoas. Colossenses 3,13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Aqui está o grande diferencial quando nós entendemos e estendemos essa graça a outras pessoas. É primeiramente olhar para aquele que foi para a cruz, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de culpa, e me perdoou. E aí sim eu vou ter condições de estender essa graça e perdoar a outra pessoa. Segunda reparação, segunda questão aqui, de reparação dentro dessas três direções. Pedimos perdão a quem nós prejudicamos. Eu acho que eu já compartilhei, talvez não aqui, mas com o meu grupo de passo, sobre a minha filha, quando nós casamos, em 96. A minha esposa já tinha uma filha com 11 anos na época, e eu todo empolgado, mas ao mesmo tempo com um desafio enorme para poder educar e criar ela. E aí veio a fase da adolescência, fase jovem, e os desafios começaram a acontecer. E nós vivenciamos aí alguns anos de muita turbulência, muitas brigas, muitas situações que desgastou muito o meu relacionamento com a minha esposa. E por muitos anos eu vivi sem perdoar, sem aceitar, com a arrogância, com a prepotência, com o autoritarismo, deixando de lado esse aspecto tão essencial que é o perdão. E aí quando fala aqui de reparações, eu entendi, quando fui para o retiro, quando fiz o meu inventário, Deus começou a falar fortemente ao meu coração. E um dia eu liguei para ela. Ela mora hoje em São Paulo, deve estar me assistindo agora. Filha, te amo. Eu liguei para ela e dizer que foi fácil, apenas com uma ligação, dizer, olha, eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo. Não. Mas Deus falou muito ao meu coração e trouxe essa verdade que liberta, que cura. E aí nós conversamos e eu pedi perdão para ela. E desde lá, nós estamos aí vivenciando uma liberdade que só Cristo pode trazer ao nosso coração. Como pai, como filha, vivendo esse aspecto da graça de Deus, sendo distribuída um ao outro. E Deus tem nos abençoado grandemente até o dia de hoje. Então eu agradeço a Deus por entender e por liberar perdão. E isso faz com que
o nosso processo de cura possa ser vivenciado de uma forma muito mais autêntica e com isso agradar o coração do nosso Pai. Perdoamos a nós mesmos. Foi um outro aspecto aqui que eu entendi nesse processo. De perdoar a mim mesmo. De não mais olhar para aquilo que eu tinha feito ou deixado de fazer. Mas buscar em Deus e me perdoar das coisas que eu tinha feito ou deixado de fazer. Porque não era mais parte, não tem feito mais parte da minha vida. O aspecto da acusação, do autoritarismo, da arrogância, mas aquilo que Deus tem trazido ao meu coração, a importância de estender a graça a outras pessoas. Isso tem sido um diferencial na minha vida e na vida da minha família. Esse é o desafio que eu quero deixar para você nessa noite. Deixe Deus trabalhar no seu coração e que você possa desfrutar da graça que Ele tem para a sua vida. Deus tem insondáveis graças para derramar sobre você. E Ele quer trazer nessa noite algo que você possa não só vivenciar o momento, mas daqui para frente na sua caminhada de vida, poder celebrar de uma forma muito mais autêntica e abençoadora. Que Deus o abençoe. Obrigado por esse tempo. Que Deus possa alcançar cada um de você que está aí do outro lado. Que você possa desfrutar dessa graça e do perdão de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado por me ouvirem. Amém. Obrigado, irmão Jurandir. Que bênção. Aí você foi desafiado. Você foi desafiado a viver o perdão, né? Quando nós pensamos na dimensão do perdão, e é isso, o que nós vamos ouvir agora, logo na sequência, o testemunho da Val, tem tudo a ver com isso também, e entender o perdão na dimensão vertical, o perdão de Deus para conosco, na dimensão central, onde eu me perdoo, e aí sim, com facilidade, eu consigo experimentar a dimensão horizontal do perdão. Então, eu quero que você possa sair desafiado hoje daqui a perdoar, a ter um coração perdoador, um coração humilde, né? No início da transmissão nós tínhamos uma instabilidade, já pelo que eu estou percebendo aqui, acho que já está resolvido, certo? Mas a palestra vai estar na íntegra, sendo disponibilizada nos canais da IBB, e o testemunho também, certo? Esse testemunho vai ser recortado também, vai estar ali na íntegra. E eu queria dar boa noite para quem está aqui conosco, né? Então, desde o começo aqui, Vélico, né, dando boa noite, Vélico ou Vélico, não sei, a Ieda, a Cris, o Lerri, a Vera, Carla Regiane, Graça e Paz, quem mais aqui? O Jean, a sua amada vai estar aqui, já voltamos com ela aqui daqui a pouquinho com o testemunho, a Adelaide, que foi homenageada aqui, né? O amor está no ar, né? Então, isso aí é bênção demais, né? Coisa linda. A Lenilda, Paula Almeida, né? A Marley está aqui ao vivo aqui, a Marley está aqui presencialmente hoje, veio de camarote, né? Bênção demais. A irmã Denise, o Emerson, a Jacira, né? Quem mais aqui? A Miriam, a Luciana, Shei Gonçalves, Débora, só alegria. Né? E quem mais aqui? É isso aí, Paulo Almeida, o Jean aqui dando boa noite, a Flávia já deu o testemunho dela aqui também, muito especial, e hoje é a noite da Val, né? A Leia aqui dando boa noite também, que alegria, queridos, é muito bom nós estarmos aqui, e assim, o que nós vimos até agora é só o começo, e eu queria agora dar boa noite para a Val, seja bem-vinda, né? A Val está aqui hoje, vai compartilhar conosco um testemunho muito especial. E é uma alegria estarmos juntos aqui, né? Tá firme? Firme. Firme, então tá bom, vamos lá. Val, então eu queria que você se apresentasse para o nosso povo que está aqui, né? Quem é a Val, e você já pode começar compartilhando um pouquinho a sua história, aquilo que Deus colocou no teu coração, certamente vai abençoar muito o coração desses queridos que estão conosco. Boa noite, eu sou Valdirene, uma filha amada do Senhor, em processo de restauração, que luto com ansiedade,
com defeitos de caráter, com orgulho, com autossuficiência, com autoestima baixa. E estou num processo de restauração. Hoje é um desafio, enfrentando o medo também como uma mazela, mas crendo que o Senhor fará tudo dar certo. E é um prazer estar aqui, né? Porque a gente tem que enfrentar os desafios, né, que nos é imposto. E graças a Deus hoje é uma prova viva de que eu estou aqui hoje, muito desafiada, mas crendo que o Senhor fará tudo dar certo, né? É assim que a gente se apresenta no CR, quando nós chegamos. Quando eu cheguei no CR, eu não entendia muito esse filha amada do Senhor. Então, foi uma das colocações que me veio muito de encontro ao meu coração, né? Hoje eu sei que eu sou uma filha amada do Senhor, que eu tenho minhas lutas também, que tenho meus desafios, mas eu já reconheci tudo isso, e que hoje eu estou aprendendo a olhar, não mais com aquelas lentes embaçadas, quem eu era, né? E graças a Deus, eu estou aqui hoje olhando o que Deus tem feito na minha vida, o que Ele já fez, o que Ele faz, né? E o que Ele vai fazer ainda muito mais. Bênção. Bom, me diz uma coisa, compartilha lá, como é que você chegou na IBB há quanto tempo? Eu cheguei na Igreja Batista do Bacaxeri fazem 7 anos, né? Eu procurava uma denominação e quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu precisava integrá-lo ele numa igreja. E eu ouvi falar muito bem da Igreja Batista do Bacaxeri por um cunhado da minha irmã que frequentou, não sei se ele frequenta ainda, e eu conheci a Igreja Batista. Em 2017, eu não entendia como uma igreja tão grande podia alguém conhecer alguém, né? Porque eu me sentia como se eu fosse uma formiguinha escondida. E eu me lembro quando eu cheguei na Igreja Batista, meu filho tinha 2 anos de idade, e eu, assim, me senti em casa. E quando eu entendi que aqui era uma igreja, por mais que ela fosse grande, era uma igreja acolhedora. E eu pude, pela primeira vez, ele tinha 2 anos de idade, eu assisti um culto, né? E Deus foi trabalhando no meu coração, todo esse processo de eu conhecer Jesus. Apesar da minha adolescência, eu conheci Jesus muito distante, né? Eu não conseguia ver da forma que hoje eu enxergo, né? Mas em 2017 eu fiz um curso aqui na igreja do Negócio da Luz da Bíblia, e quando eu pude conhecer a Margarete, né, e a Manu, e eu estava em busca, eu não sabia o que eu estava buscando, mas eu, conversando com a Margarete após os cursos, ela me sugeriu e me convidou para tomar um café. E eu estava trabalhando e conseguimos alinhar depois do trabalho, e fui. Nós tivemos alguns encontros e foi muito bom para mim, mas eu não entendia o porquê que ela queria tomar um café comigo. Mas eu entendia já que era o cuidado de Deus, né? A graça dele me alcançando. E depois da gente ter alguns encontros, no final de 2017, eu já tinha ouvido, lógico, falar do CR, mas eu não conseguia entender o que era esse CR. Porque eu já tinha passado por outras salas de ajuda, passei mesmo fora daqui da igreja, eu procurei o Resgate também, que foi onde que eu comecei a conhecer a Igreja Batista, sabendo que ela cuidava de pessoas. E a Margarete, com a sua sensibilidade, ela me indicou: Val, procura o pastor Edmilson. Eu acho que seria muito importante você conversar com ele. E eu não entendi muito, né? Porque o pastor Edmilson, né? E foi final de 2017 quando isso aconteceu. E num culto da manhã, teve um dia uma abertura para falar e apresentar o CR quem tivesse interesse. E eu fui. E é onde eu ouvi o testemunho do pastor Edmilson, falando com maior naturalidade
das lutas que ele enfrentou, quando jovem, bem jovem, lá atrás. E aquilo, nossa, como ele fala com tanta propriedade, né? Eu não entendia muito aquilo, mas foi aquele start que Deus colocou na minha vida. E ela mandou que eu procurasse, uns dias depois, o pastor Edemilson. Coincidentemente, nós sabemos que a gente, quando caminha com Deus, a gente sabe que não tem o acaso, né? E um dia a Margarete me passou uma mensagem: Val, procura o pastor Edemilson, marca um horário com a secretária dele. E eu fiquei meio sem entender, mas aceitei, porque graças a Deus, assim, eu tenho sempre olhado que Deus cuida de mim, por mais que muitas vezes eu não entendi tudo isso, né? E eu marquei um horário com o pastor Edmilson, final de 2017, próximo de um musical de Natal. Eu me lembro que eu vim não entendendo muito, né? Mas, em obediência, eu vim. E a Margarete foi uma pessoa que me ajudou muito, me ouvindo. E eu acho que isso fez total diferença na minha vida. E hoje, assim, eu olho assim, lá atrás, né, em 2017, quanto Deus estava já cuidando dos meus caminhos. E quando foi o tal dia, marquei com o pastor Edemilson, vim. Ele não me conhecia, assim, porque eu nunca tinha conversado com ele em gabinete, né, assim, e falando de mim. E quando eu cheguei nesse dia, ele disse assim: a Margarete falou que você podia vir conversar comigo. E fomos conversando. E nós ficamos, acho que mais de uma hora conversando. E fui falando de tudo, de todos, né? Mas em nenhum momento eu falei de mim. Como eu tive muita dificuldade quando criança de ter alguém para me ouvir, né? Porque eu venho de uma família de 6 irmãos, né? Eu era a segunda filha e minha mãe não tinha tempo para ouvir, dar um colo, né? E ela queria mais cuidar mesmo, mas a forma de carinho dela era outra. E quando o pastor Edmilson me fez a pergunta-chave, que ele falou assim: tá, Val, agora me fale, quem é você, Valdirene? Eu olhei assim e tipo, como assim? Né? Eu nunca tinha sido confrontada com uma pergunta dessa, né? Por quê? Porque eu não tive a oportunidade de alguém se dar a curiosidade de dizer assim: me fale de você. E eu me lembro que eu chorei muito naquele momento ali. Eu vi que foi o tempo que Deus preparou para mim olhar para dentro de mim. E eu não consegui responder quem eu era, né? Então, aquilo para mim me marcou muito. Só sei que eu chorei muito naquele dia, naquela tarde. E eu fui para casa com uma tarefa que o pastor Edmilson me designou, que foi fazer uma listagem de pessoas que eu precisava perdoar, que eu machuquei, que eu também tinha machucado, né? E eu fui para casa com essa tarefa. E fiquei com aquela situação indigesta, né? E não entendendo nada. Mas quando foi no início de 2018, iam começar grupos de passos, né? Eu disse: meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu estava num novo ciclo da minha vida, tinha saído do meu emprego para cuidar do meu filho, que ele precisava de um cuidado de um período. E eu simplesmente disse: vou me inscrever para esse grupo de passos. Eu não sei como é que é. E, enfim, eu fui, me inscrevi. Eu me lembro que foi em 2018, eu tinha 47 anos, quando tudo isso aconteceu. E eu vi assim o cuidado que Deus teve comigo de colocar pessoas, né, para caminhar comigo. Então, como eu não sabia exatamente quem eu era,
E nesse grupo de passos, eu fui aprendendo, lição após lição, encontro após encontro, que nem a minha madrinha Rosália sempre falava, quando tinha as perguntas para responder, o meu medo de responder algo errado, ou que não convinha com aquilo, mas eu entendi na caminhada que era a minha história, que era o que eu sentia. Então, mediante tudo isso, eu comecei a caminhada do CR, fazendo os 12 passos em 2018, chorando muito a cada encontro, mas eu fui aprendendo a viver aquele um dia de cada vez, poder falar, eu sou uma filha amada do Senhor, eu pude ir aprendendo quem a Valdirene era ao longo dos 47 anos, e hoje, quase 50, eu digo, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor me resgatou lá atrás, trazendo para mim hoje quem eu sou, né? Então, isso é maravilhoso de ver, de ver o quanto Deus me ama, né? E o quanto Ele fez na minha vida, o quanto Ele me guardou, o quanto Ele me poupou muitas vezes, mas no tempo certo dEle eu pude dar esse passo, eu pude virar essa chave e conhecer esse Deus mais próximo, esse Deus mais amor, esse Deus cuidadoso e zeloso que cuida dos seus filhos, né? É tudo isso, pastor. É tudo isso. Você que de repente estranhou, a minha madrinha, né? A madrinha não é aquela que batizou lá, né? Quem vem de uma origem católica tem a madrinha. Não, a madrinha aqui é quem caminha junto, quem compartilha o inventário. Bom, então vamos lá. Então você chega, a Margarete manda para o gabinete, eu não sabia que eu tinha colocado uma tarefa indigesta para você, que benção. Né? E aí você é direcionada para o CR, você chega no CR, você passa pelos 7 passos, olhando para trás hoje. Então vamos pegar ali, é claro, não temos tempo para detalhar, mas quais foram as principais restaurações que você teve? Então você resgatou a sua identidade. Você não sabia quem era a Valdirene, hoje você sabe, eu sou a filha amada do Senhor. Mas o que mais, além da sua identidade, a partir do resgate da sua identidade, o que mais mudou assim de forma tão extraordinária dentro dessa caminhada? O que assim, mais mudou foi eu saber que eu não podia... que eu tinha um mentor, que era Deus, né? Que me conduzia para tudo isso. Então, assim, isso me deu mais paz, me deu serenidade, me deu, assim, uma autoconfiança, que nem eu digo assim, cada dia, cada ano, a gente vai sendo desafiado mais. Que nem hoje eu estar aqui falando, compartilhando a minha história, que eu nunca achava que era tão interessante, e o quanto Deus podia trazer isso para mim. E quantas pessoas eu me deparo hoje que relatam situações que têm a mesma história que a minha, só mudando os figurantes, né? Então, assim, resgatou assim, muita coisa boa, meu casamento mesmo. Eu aprendi que é eu que tenho que cuidar de mim, que é eu que preciso dar esse passo. A gente, às vezes, gostaria que o outro desse esse passo, mas cada um tem o seu tempo. Então, eu gostaria que muitas pessoas tivessem a oportunidade que eu tive de ser restaurada, de ter alguém para ouvir, porque às vezes se você não tem quem te ouça, mas você tem Deus. E antes eu não entendia isso. Eu entendia que Deus era muito distante de mim. E quando nessa caminhada de CR, eu pude entender que, além do meu grupo de apoio, que a gente tem, a madrinha, tem a facilitadora ali, tem as pessoas que a gente tá ali em cada encontro, que nós temos Deus acima de tudo. Então, e Deus tá restaurando a minha vida assim por completo, graças a Deus, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu era uma pessoa que era muito prepotente, gostava de deixar a minha marca onde eu passava. E hoje eu vejo que eu despertava ira nas pessoas, né? E isso é um sentimento muito ruim que você acaba instigando sem necessidade. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu vejo que Deus está me tratando, tipo, ouvindo mais. Por mais que um dia eu não tive muitos ouvidos, né? Para me ouvir lá atrás, mas eu vejo, assim, que Deus cuidou de mim, né?
quando eu cheguei, eu estava muito quebrada no CR, eu não conseguia falar. Eu só chorava, porque o meu emocional completamente quebrado. E tudo isso Deus tem resgatado na minha vida, graças a Deus. Mulher forte, perseverante, né, Val? É bênção demais. Olha que interessante, você falou da sua madrinha, que é a Rosália, e aqui a Paula falando que você é a madrinha dela. Isso. E é isso aí, é um cuidando do outro, e quem está no começo da jornada de restauração é a padrinhada e a madrinhada, não sei. Madrinha. Não sei se é esse termo, mas é cuidada, né? Cuidada. Por quem já passou pelo processo. Legal. Bom, você falou um pouco do teu casamento, pensando lá na sua mãe, né? Como é que foi o processo de restauração com ela? A minha mãe foi um caso assim que eu vi que Deus já cuidava de mim lá atrás, me tratando. Porque como eu fui a segunda filha de um casamento, né, que era muito ausente meu pai, a minha mãe foi muito guerreira, hoje eu entendo. E o meu relacionamento com a minha mãe era muito distante. Nós estávamos sempre próximas, né, até meus 21 anos. E fora, quando eu saí da minha cidade, a gente mantínhamos um contato muito grande. E eu era muito protetora, devido ser a segunda irmã, cuidando dos outros, né, menores. Eu cresci ouvindo que a minha mãe não tinha amor por mim. E isso eu vim entender no CR. E quando eu era criança, eu imagino hoje que graças a Deus, tenho um filho, ele tem 9 anos, e eu não consigo imaginar o meu filho ouvindo que eu não o amo. E eu cresci assim, e isso foi adormecendo esse sentimento no meu coração. E a minha mãe teve um câncer, eu já tinha 30 e poucos anos quando a minha mãe teve um câncer, faz 11 anos que ela faleceu. E que eu fui entender a linguagem de amor dela e o porquê que ela falava. Ela falava como sendo sincera, né, para mim, só que aquilo me deixou uma marca muito ruim no meu coração. Porque eu cresci não sendo amada. Ela demonstrava em atos e serviços, né? Mas para mim foi muito triste quando eu fui entender isso, já quando eu tive meu filho. Como uma criança pode crescer ouvindo isso, né? E no momento que ela estava doente, nós tivemos um tempo de reparação com meus irmãos, cada um agradecendo pela vida dela, do que ela tinha sido mãe e pai para nós, porque meu pai era muito ausente, né, em toda a minha vida, assim, ele passava de visita, ele era um turista em casa. E a minha mãe, imagina, cuidando de 6 filhos, né? Então, foi muito complicado para ela. E então, hoje eu entendo, lógico, isso. E Deus foi tratando ali, antes dela morrer, uns dias antes, nós tivemos um tempo de perdão, porque ela não pôde fazer muita coisa por nós, por mim principalmente, mas eu pedia perdão para ela, porque ela estava cuidando, da maneira dela, ela estava cuidando. E essa questão de você restaurar a figura da paternidade e da maternidade, ela é fundamental, porque quando eu não reparo, quando eu não vivo o perdão nessa dimensão, eu travo todo o processo de crescimento nas áreas, né? Então, o passar pelo CR ajudou você a entender ainda muito melhor tudo aquilo que você viveu com a sua mãe e até com o seu pai, né? E por isso que hoje eu olho para você, né? E eu vejo o Jean está aqui conosco, né? O único defeito dele que é coxa branca, mas é muito especial. Pense em alguém que eu amo, é o Jean. E eu vejo para a família de vocês, eu vejo vocês dois, que o Gianluca ali, e é claro a presença de Deus, o amor que vocês têm e o comprometimento que vocês têm. E isso ele vem dentro de um processo onde cada um entendendo que eu preciso ser restaurado. E quando eu restauro a minha vida, isso transborda na minha família, isso transborda. Então, não tenho dúvida que o Jean foi beneficiado com o seu processo de restauração, que o Gianluca foi beneficiado com o seu processo de restauração, né? E como é que é agora o teu envolvimento dentro do CR? Como é que você se sente hoje transbordando na vida de outros? Então, o meu sentimento hoje é de gratidão a Deus, porque hoje, graças a Deus, ano passado, a gente, no CR, quem faz os 12 passos, sabe que não tem um término isso, né? E isso é para a vida inteira. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra,
nós estamos num processo de restauração, já identifiquei. Então, como eu recebi de graça esse amor, quando eu entendi como que eu era, eu quis servir no CR. Até a Ieda mandou ali ela conheceu o CR através da minha vida, num curso de CRAU, de Educação Financeira, né? Com princípios bíblicos. E aí eu já comecei a perceber, com muita sensibilidade, o que as pessoas também precisavam e como elas estavam. Então, até para mim crescer mais ainda, buscar mais, entender mais, eu comecei a ser facilitadora em 2019, e foi desafios também para mim, como está sendo agora, porque Deus vai capacitando, né, a cada dia, a cada reunião. Hoje eu estou servindo e levando também esse amor, né, esse cuidado com o nosso grupo. Hoje eu estou com a Marlene tem sido a minha parceira de caminhada e tem sido bênção, e é muita gratidão a Deus você poder, né, mostrar esse processo de restauração, esse ministério que eu oro todos os dias para que Deus encontre e alcance mais vidas, porque a gente vê quantas pessoas precisam, assim como eu um dia precisei e eu não entendia o que eu precisava, né? Então, para mim tem sido abençoador, bênção máxima, né, que nem o pastor Edmilson fala ali, de quanto a gente pode abençoar vidas, né, através da nossa vida, que nem eu digo, eu não tinha uma história bonita, eu achava que a minha história não era uma história uau, né, uma história mega power, que você senta e conversa com qualquer pessoa, a pessoa fica deslumbrada. Eu entendi que eu sou única. A minha história, por mais que ela não tenha um enredo, eu sei que eu tenho um enredo hoje maravilhoso, porque eu estou buscando cada dia mais caminhar com o Senhor. Isso não tem preço, né, tudo isso. Mas eu fui entender que a minha história é a minha história. E ela é linda, porque graças a Deus, Deus cuidou de mim, Ele cuida, né? E Ele está, a cada dia mais, eu estou conhecendo esse Deus que antes eu tinha medo. Tinha medo desse Deus, de castigar. Legal, então tá jóia. Mas, então a pergunta que não quer calar. Quem é a Val? Opa, a pergunta hoje eu sou uma filha amada do Senhor, em processo de restauração, que tenho minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eu entendo que Deus me ama e que Ele me formou lá no ventre da minha mãe. E eu tenho o Salmo 139, né, que diz assim: o Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. E o Senhor esquadrinha o meu andar, conhece todos os meus caminhos. Então, assim, eu entendo que Deus está no controle da minha vida, que Ele tem propósitos na minha vida, né? É de servi-lo, de ser uma pessoa melhor. Eu sei hoje que eu não fui uma pessoa muito fácil lá atrás, muito rotulada, mas eu me escondi atrás de tudo aquilo, né? E hoje, assim, eu vejo o quão preciosa eu sou para Deus. Por mais que muitas vezes a gente é taxado até por demagogia, quer ser a crentinha ou não. Eu quero ser uma pessoa que serve a Deus, né? Então isso para mim me dá paz no meu coração. Hoje eu já me sinto mais segura como pessoa, de estar aqui, que nem eu já falei, é um desafio, não é fácil, mas eu creio que Deus tem o melhor na minha vida e, consequentemente, na minha família, como irmã, como esposa, como mãe, né? Onde eu passar, né? São demais. Coisa linda, e essa história, a história de restauração, né? Deus pega a Val lá do Pará, do norte, traz ela de presente pro Jean, coxa branca, com coxa branca mesmo, né? E constrói uma família linda, e aqui encontra a restauração. Há certas contas com o passado, todos nós temos um passado, todos nós precisamos de restauração. Certo? E quando a Val fala assim, nós estamos no processo de restauração, isso não quer dizer que eu continuo escravo daquilo que já está restaurado. Eu estou vivendo agora o celebrando a restauração, que é celebrar, que é se alegrar com uma nova vida. E esse é o desafio. Se você está aqui e de repente você se identificou, e você de repente está escravo, porque a Val, se fosse olhar hoje, seria uma sobrevivente emocional.
a segunda mais velha de 6 irmãos, com o pai ausente, com a mãe claramente, não somente não demonstrando amor, mas deixando claro que os filhos pareciam um peso ali naquele momento, mas sabemos que isso ela estava refletindo uma dor na alma. E a hora que a Val entende isso, ela consegue perdoar a mãe, ela consegue virar o jogo dessa história. E de repente, uma nova história está sendo construída. E certamente o filho de 9 anos, o Gianluca, ele já está vivendo num ambiente completamente diferente, sendo amado, conhecendo a Jesus, e ele é ator ainda, né? Está aqui, as peças de teatro aqui, ele está envolvido, e é bênção demais. Poder ver uma família hoje restaurada, servindo ao Senhor com alegria e vivendo uma vida abundante. E o CR, ele vem com esse propósito. Se você tem vivido uma vida meia boca, eu quero te desafiar a se unir conosco no CR, no Celebrando a Restauração, para que você consiga acertar as contas com o seu passado e viver uma vida abundante. Sabemos que lá em João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Certo? Ele quer matar os teus sonhos, quer roubar a sua alegria, quer destruir a sua família, a sua vida, roubar a sua identidade. Mas Cristo veio para nos dar vida, e não é qualquer vida, mas vida abundante, vida plena. Então eu quero desafiar você a experimentar essa restauração. Val, eu queria que você desse uma palavra final, olhando ali, ó, quem está aqui conosco. O que você tem de desafio para quem está aqui, que de repente está passando por um estágio que você já passou? Qual o desafio que você tem para eles aí? A minha sugestão, né, que nem no CR a gente aprende que não se dá conselhos, né? A minha dica é que nunca é tarde para você decidir a caminhar com o Senhor. Porque, assim como eu, com meus 47 anos, hoje 49, quase 50, eu vejo que a maturidade, a minha, ela avançou. Então, e a minha caminhada com o Senhor, né? Então eu vejo assim que não há tempo, independente de que idade você tenha, busque essa restauração, porque todos nós temos uma história, boa ou ruim, não se sabe, eu não sei, eu sei da minha. Mas eu quero dizer assim, que independente de que idade você tenha, busque restauração na sua vida, porque a maturidade não vem só com a idade, né? Vem com a intimidade com o Senhor, e isso faz toda a diferença. Amém. Glória a Deus. Só tanta gente que estava conosco aqui, né? O Lerri aqui, a ministra Tati Pinelli, né? Dizendo que você é preciosa do Senhor, né? A Lídia Coradinho, o Joelson dizendo com saudade aqui. E até a Margarete mandou uma mensagem aqui, até no WhatsApp. Estou aqui, né? Então, bênção demais. Queridos, estamos finalizando. Obrigado, Val. Obrigado por compartilhar esse testemunho. Tá? De repente, eu acho que estabilizou a nossa internet. Esse testemunho vai estar integralmente no YouTube, no Facebook. Eu creio que muitas pessoas serão muito abençoadas pela tua instrumentalidade, pela sua história. E eu quero te dizer que isso é só o começo. Amém. É um dia de cada vez, nós vamos viver cada dia mais. Eu sempre falo, hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã vai ser melhor que hoje. Verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar para finalizar. Vai estar sendo disponibilizado aí no YouTube, no Facebook, o link do Zoom. Você pode entrar lá, vai ter o grupo de homens, o grupo de mulheres. Vai estar o Lerri hoje lá, porque a Marlene está aqui presencialmente, veio ver de camarote aqui, né, esse tempo de testemunho. Mas não deixe de entrar lá. De repente você foi desafiado a iniciar o processo de restauração. Não deixe passar esse momento que Deus falou ao teu coração. Toma uma decisão. O início de ano é um ano de tomar decisões e avançar. E eu creio que Deus tem um tempo muito especial na sua vida e através da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por tudo que nós vivemos nessa noite, a palavra desafiadora que tivemos com relação ao perdão, o testemunho da Val. Deus continue abençoando ela, continue abençoando o Gianluca, continue abençoando essa família amada. Deus, que nós possamos experimentar a restauração de muitas e muitas famílias, que essas pessoas que estão conosco, irmãos e irmãs, que estão aqui, que eles possam
dá o primeiro passo na restauração, que quem ainda não está envolvido nesse processo, que venha realmente experimentar um tempo novo. É um tempo de restauração, é um tempo de renovo, é um tempo de viver o extraordinário do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida da Val. Sabemos que o testemunho dela tem muito mais detalhes ali, tantos detalhes que o Senhor agiu poderosamente, trazendo restauração, trazendo novidade de vida, mas tudo que ela compartilhou hoje já ministrou tanto o nosso coração. Ela continua abençoando a sua vida. Abençoe toda a liderança do CR. Nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Val. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Mais uma vez. E entra aí no Zoom. Deixa lá, vai lá, grupo de homens, mulheres separados, vai ter um tempo muito especial. Que Deus abençoe e até a próxima segunda. Tchau, tchau.